Maldição Milagrosa, por André Oliveira, narrado pelo mesmo. Parte 1. Existe um ciclo da vida. Um ciclo em que flores nascem ao canto radiante do sol, ao mesmo tempo que sentem o vento tocando suas doces pétalas. Ao percurso da sinfonia, as flores se mantêm firmes e fortes, dispostas a dar e receber as fontes da vida que sustentam o equilíbrio ecológico numa sociedade de pura natureza. Ao fim do ciclo, suas energias se esgotam, as flores padecem, desmoronam, independentes de seus legados em vida, simplesmente retornam para onde vieram, as profundezas do solo onde a morte carrega seus filhos, que nunca mais se tornarão ao plano dos vivos. Com os nutrientes provenientes das raízes, vidas subterrâneas como bactérias se aproveitam do nitrogênio e conduzem gás carbônico para que uma nova planta, linda e bela, nasça a fim de desfrutar do radiante canto do sol, fechando assim o infinito ciclo da vida. Um ciclo onde a morte de uma vida sustenta uma nova vida. No vasto universo, existem anomalias que quebram esse ciclo, que o violam. E uma delas se encontra escondida nos subúrbios de São Paulo, em 1960, à procura de um milagre e já perdera a esperança, mas nunca a ganância de encontrá-lo. À noite, num obscuro beco, ela sente uma anomalia se aproximando num raio de poucos quilômetros, uma áurea de energia que não sentia há muitos anos. Talvez a solução para seus problemas? Precisar investigar. Abriu seus olhos, os quais latejavam com os mínimos movimentos, e se esgueirou pelas sombras como um vampiro que caçava sua próxima refeição. Ao mesmo tempo, um casal jovem trazia consigo um cesto simples de palha. No cesto havia um manto que cobria uma estranha criatura que se contorcia, ora impaciente, ora tranquila. Com lágrimas nos olhos da mulher, abraçou o rapaz que lhe acompanhava. Sabiam que cometeram um erro, buscavam uma solução há meses, e ali estava a conclusão, deixada na porta de uma antiga casa, soberba dos anos 30. Após o soar da campainha e o distanciamento do casal, um som estridente ecoava do cesto. Tal grito se iniciava à medida que os passos da macabra figura em seu manto negro se aproximava. Parecia gostar dele. O vampiro retirava o manto do cesto e observava saliente o bebê humano. Mas algo capturara sua atenção. A energia que sentia daquele garoto vinha além de seus próprios sentidos. Era como se transitasse entre planos da mesma realidade, assim como ele mesmo fazia de tempos em tempos. Você será de grande uso para mim, pequeno. Disse a criatura atendendo a bochecha do bebê, com seu dedo incinerado pelas chamas do inferno. Boa noite, senhor. Algum problema? Questionou um homem adulto, com um charmoso bigode que saíra bem vestido abrir a porta de sua casa em plena madrugada. Problema? Vários problemas. Mas você pode me ajudar com um, sim. Exclamou o vampiro buscando todas as forças em sua degenerada carne. Cuide desse bebê. O bebê? Mas eu não tenho certeza se sou capaz ou se... Oh não, por que justamente eu? Disse o homem que planejava durante anos uma vida tranquila. Podemos buscar um casal que realmente queira criar uma criança nesses tempos modernos. Podemos fazer algo a respeito? Não. Você irá cuidar dessa criança. E o que o faz pensar que pode mandar em mim, meu caro senhor? Argumentou o homem que estava agarrado pelo pescoço, sentindo as mãos frias e imóveis da criatura que repousaram os olhos ensanguentados na direção de seu rosto. Não! Saia, eu ordeno! Eu dou as ordens. E eu as repetirei. Cuide da criança! Gritou o morto que, rangindo seus dentes, sufocava aos poucos o indivíduo à porta do grande saguão de entrada. Seus olhos estavam concentrados em uma única vítima, a qual sofreria dali há muitos anos em profundo desespero e agonia. Não haverá questionamentos. Não haverá retaliações. Porque eu sou seu mestre. E você irá me obedecer!
Parte 2. Um dia depois. Na mesma casa de pintura negra e gótica que recebera a bênção de uma criança horas antes, tocou a campainha um novo casal, que não era bem um casal, mas uma dupla que não se separava por nada desde um certo encontro no R101 em 1930. Tem certeza que é aqui? Achei que haveria mais obstáculos até alcançar a fonte do problema. Disse uma garota loira olhando para o rapaz ao seu lado, que usava um charmoso fraque verde aliado a um lenço que provavelmente fora roubado de um necrotério. Certeza absoluta. Ou não também. Bem, ter certeza de elementos é relativo, senhorita, principalmente quando você se refere a mim. Nem eu mesmo tenho certeza das coisas que eu tenho certeza. Disse o rapaz ajustando um baralhado em suas mãos que sinalizava uma singular frequência de onda. Vai ser coisa rápida. Apenas pegaria o fragmento que esteja emanando energia Atron aqui nesta casa, levaria até a Tardes e daria o fim que merece. Agora faz mais sentido polícia escrito na caixa, argumentou a garota com um leve sorriso. Agora que você falou... costumamos agir como policiais corrigindo anomalias pelo tempo aqui e ali mais rotineiramente do que imaginávamos. Ao abrir a porta, os dois cumprimentaram o dono da casa do jeito que sempre faziam. Olá, eu sou o doutor, e essa é minha amiga Charlotte Pollard, disse o jovem rapaz do fraque num tom inspirador. Charlie para os mais amigos, completou a garota próxima de seu companheiro. Ah, bom dia. O que desejam aqui? Questionou o homem alinhando seu consagrado bigode. Apenas estamos procurando uma coisinha que acabei esquecendo aqui ontem à noite. Na frente de sua casa, para ser mais preciso. Fomos assaltados e quiseram tramar uma pegadinha que só pude conferir pelas câmeras de vigilância do bairro hoje de manhã. Vê se pode, explicou o doutor. Espere, está querendo dizer que o bebê é de vocês? O quê? Exclamou Charlie em extremo choque pela insinuação. Nós não, digo, um absurdo, mal nos conhecemos. Bebê? Exclamou surpreso o doutor, cogitando que, se um bebê tenha sido a única coisa que aparecera na noite anterior, não poderia deixar o disfarce cair. Sim, é nosso bebê sim, onde ele está? Quê? Questionou Charlie envergonhada, seguindo o doutor que era levado pelo dono da casa até onde residia a criança. O pequeno menino dormia no mesmo cesto com a mesma manta que fora encontrado. Estava mais calmo, tranquilo, diferente do aparelhato do doutor que apitava incessantemente. Charlie desligou antes que o bebê acordasse. Assim, o observavam calmamente. Oh, que coisinha fofa. Ainda dependente de levar ele até a tarde e dar o fim que merece? Cochichou Charlie no ouvido do doutor, já sabendo a resposta. Teremos de bolar no plano B, provavelmente. Cochichou o doutor olhando para Charlie. Há muita energia temporal nesse guri. E eu preciso descobrir o porquê. Algum problema? Questionou o dono da casa observando os dois, que, por algum motivo, esqueciam de não estarem sozinhos. Querem levá-lo de volta ou realmente não podem cuidar dele e estão apenas fingindo que querem recuperá-lo? O doutor e Charlie estiveram surpresos com o tom que o homem empregara em suas palavras, mas o doutor tomou a frente para prosseguir com seu novo plano de vigia. Me desculpe, mas... sim, levaremos nosso filho de volta. Não! Exclamou o homem bloqueando as mãos do doutor de encostar no bebê. Eu... sinceramente estou com vontade de criar essa criança. É uma pena que você se o tenha abandonado assim tão facilmente. Ela precisa de apoio, o qual eu estou disposto a oferecer. Não é assim que funciona! Nós não o abandonamos e ele é nosso! Argumentava Charlie quando o doutor colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe, querida. Talvez seja a coisa certa a se fazer. Disse o doutor olhando para Charlie, depois para a criança, então para o seu, agora, pai adotivo. Qual é o seu nome mesmo, senhor? Não cheguei a perguntar. Senhor Tavares, ao seu dispor. Disse o homem se curvando levemente ao doutor e se apresentando. Cuidarei bem do menino. Assim espero. Sentenciou o doutor com um olhar tenso e logo se despedindo e retornando até a tarde com Charlie. Precisava me chamar de querida? Perguntou Charlie. Não estou julgando, é só para saber o porquê mesmo. Há algo de errado com o Sr. Tavares e eu precisava manter o disfarce. Iremos cumprir uma vigilância na linha do tempo desse garoto. Precisamos descobrir por que um senhor do tempo nasceu com fisiologia humana aqui na Terra durante o século XX. Parte 3. A criança que trazia consigo o milagre da vida, como qualquer outra, cresceu com o apoio e o afeto de seu pai, Sr. Tavares.
embora não desse todo o carinho que o menino merecia e desejava, mesmo estando quase sempre isolado em seu quarto cercado por fórmulas químicas e experimentos com um objetivo inócuo para o jovem, o padrasto ainda se importava com a criança. Lhe concedeu o nome de Gustavo, o protegido de Deus. Assim o imaginava, como um filho sagrado que teria sua guarda até o fim dos tempos, o bem mais valioso de sua miserável vida. Gustavo crescera saudável, raramente ficava em repouso ou doente, sempre bem nutrido, nunca lhe faltando conforto ou o que comer. Uma vida oposta à de seu pai, que dava-lhe tudo acima de sua própria sobrevivência para apenas se alimentar das migalhas. Uma situação que ele mesmo estranhava vivenciar. Mas, orgulhoso da criação de seu primogênito, nunca se arrependeu. Quando seu pai se ausentava no quarto, trancando a porta a mil fechaduras, Gustavo ouvia os sons de murmúrios saindo de um certo armário próximo ao cômodo. Nunca realmente teve a oportunidade de verificar do que se tratava. Apenas aceitava as lendas que seu pai inventava a fim de mantê-lo distante daquela região. Tudo o que Gustavo vivenciava na casa, e considerava normal, seria visto como insanidade por visitantes. O estranho era que o Sr. Tavares recebia sim visitantes. Carteiros, parentes, cobradores, missionários, entre outros, enquanto Gustavo, sentado em um sofá, observava o tic-tac do relógio pêndulo. O garoto não compreendia por que seu pai o obrigava a permanecer ali enquanto trazia as oferendas para dentro da casa, como ele as chamava. Quando saía da residência, já pelos 14 anos, espalhando cartazes que seu pai o pedia a entregar, Gustavo sentia sempre vislumbres translúcidos de memórias vagas. Quando passava ao lado do Ibirapuera, observava árvores com folhas prateadas, um céu laranja coberto pelas estrelas de Tetraenel, de Retífla, Lia e muitas outras. Ao piscar de olhos, tudo retornava ao normal. Se perguntava o que havia de errado com ele. Desde a infância tinha incessantes déjà-vus, como são chamadas aquelas sensações de já ter vivido eventos antes mesmo de ocorrerem. Tempo. Havia algo familiar com o tempo. Em casa permanecia calado, quieto, não se divertia, não sentia nada. Vivendo o mundo exterior, sua mente vibrava. Algo desejava sair, algo que se agitava nas suas sinapses desde quando nascera e precisava do gatilho certo para se libertar. Se libertar uma nova vez. Numa noite, retornando para casa, Gustavo sentiu uma forte dor em seu lobo temporal. Ouviu gritos, socos alcançando sua caixa craniana, uma tontura comum. Seu corpo arremessado a reverter com o desespero consumindo sua força vital. Viu 3 jovens. Um agarrou um machado. Então partiu ao meio seu... Fim. Um de seus déjà-vus havia chegado ao fim. Que estranha sensação. Nunca sentira tanto pânico em suas visões. Avistou distante os mesmos 3 homens de seu déjà-vu, caminhando calmamente em sua direção. Gustavo correu como nunca antes fizera. Não poderia retornar para casa, pois sabia que os 3 perseguidores já tinham conhecimento de sua residência. Virou algumas esquinas. Tropeçou caindo num velho barranco que levava diretamente para próximo do rio. Começou a lacrimejar de desespero. Quis mudar o destino. Retornar para ajudar seu pai. Os 3 jovens desceram até onde estava Gustavo. Um deles portava o mesmo machado de sua visão. Onde estão nossos pais, aberração? É você, não é? O menino da morte? Hoje você sofrerá o castigo que merece por trazer tanta angústia a esta cidade! Gritavam os jovens com morte esvaecendo de seus punhos, determinados a cumprir aquele sacrifício. Aquele que residia no corpo de Gustavo por mais de uma década despertou do pânico e do medo. O tic-tac do relógio pêndulo rompera. O caos, enfim, nascera na realidade do menino. De sua garganta, exclamou palavras que não compreendia, mas que sentia serem mais puras do que qualquer segundo que passara em sua vida. Vocês não têm o direito! Um julgamento tão vazio, fundamentado na pura violência, cedendo por vingança, uma justiça ainda cega para a própria ordem. Eu sou o senhor do tempo do planeta Gallifrey, crianças! Gritou a alma do Gustavo. Eu sou Ion, curador do tempo divino, e a trindade do tempo trará a verdadeira justiça sobre todos vocês, pela virtude do próprio tempo! Depois de um breve silêncio, o trio riu sarcasticamente enquanto se preparavam para assassinar o pequeno garoto. Quando o primeiro levantou o machado, o gil de plasma afastou a arma de sua mão. Confusos, todos olharam para o rio de onde viera o fenômeno. Das profundezas, emergiu um monstro de metal com proporções humanas, gritando de agonia em chiados cibernéticos.
Quando a mão do androide afincou no solo, o trio fugiu em direção à cidade, amedrontados pela criatura de metal dos olhos negros. Gustavo permaneceu ali, dividido pelo desespero e pela tranquilidade de agora duas visões que portavam o mesmo olhar. Viu? Eu disse que daria certo! Exclamou um rapaz de fraque se escondendo entre os arbustos, não se contendo pela emoção. Sim, eu não duvidei de você, pra ser sincera. Apenas queria entender como conseguiu que se movesse assim um corpo na armadura. Respondeu uma garota ao seu lado. E quem disse que não tem um corpo ali dentro? Não me diga que... Doutor! Mas é verdade. Veja, construir apoios antropomórficos dentro da armadura, sabe? Mas sustentar cada passo e todas as funções. Oh. Exclamou o doutor se levantando e trazendo Charlie consigo para perto de Gustavo. Melhor irmos contactar o pequeno. Como vai, Gustavo? Você... Como conhece meu pseudônimo? Seria estranho dizer que estivemos observando ele, Charlie? Bom, na verdade seria um pouco, já que somos apenas estranhos para ele, respondeu a garota. Mas o conhecemos quando era um bebê. Bebês não guardam memórias assim tão fácil, doutor. Eu me lembro de você, doutor. Quando me baniu de Gallifrey. Quando coibiu meus projetos. Era para eu me tornar um deus! Exclamou Gustavo com raiva, mas então apaziguado. Não. Quem eu sou? Não. Eu devo voltar para casa, agora! O garoto correu, largando parte dos cartazes que carregava. Retornou logo para casa, deixando o doutor e Charlie mais intrigados do que já estavam. Doutor, veja, disse Charlie pegando um dos cartazes. Mas esse é o endereço da casa, não? Que tipo de serviço é esse de compra de liberdade e anonimato? O doutor observou bem o cartaz que dizia em destaque. Busque sua liberdade aqui de graça. Completo anonimato fora do alcance governamental e da burocracia. Aliado a longas instruções. O doutor olhou para Charlie e apontou para onde o trio fugira momentos antes. Uma mentira, Charlie. Uma mentira. Disse o doutor rasgando a propaganda, jogando seus resquícios no rio Tietê. Parte 4. Pai? Chamava Gustavo andando dentro de sua casa, seguindo as marcas de sangue pelo chão. Eu preciso lhe contar uma coisa. Durante longos segundos e uma anomalia na iluminação, Sr. Tavares apareceu com fôlego cansado, sacudindo o garoto. Onde estão eles? Onde estão eles? Gritou o Sr. Tavares. Quem? Os novos hóspedes. Eu não sei, pai. Os folhetos. Não é possível que você tenha entregado todos. O que houve com eles? Eu os perdi, disse Gustavo com a voz trêmula. Eu encontrei umas pessoas, elas me assustaram. Pessoas? Quem? Questionou Tavares, limpando sua saliva que escorria pela lábia. Eu não sei, mas eu agora sei quem eu sou. Algo dentro de mim disse. Na verdade, esse algo sou eu que estou falando agora. Somos o mesmo, ou era apenas ele antes de mim, eu não sei. Agonizou Gustavo, tampando o rosto com as mãos. Bom, então quem é você? Questionou Tavares, rangendo seus pálidos dentes, olhando atentamente para o garoto. Eu sou um deus, disse Gustavo. Tic-tac fazia o relógio pêndulo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você não é um deus, disse Tavares, olhando atentamente para os olhos do menino. Você é apenas um garoto humano, um garoto que não sairá mais de casa por um longo tempo até entender isso. Mas eu vi, pai, eu sou algo mais, como um salvador de longe das estrelas. As leis do tempo, elas são minhas, exclamou Gustavo, não tendo realmente controle de sua dialética. Ainda não. Você não é nada mais que um garoto, Gustavo, gritou o homem levantando seu braço e golpeando o rosto do menino com seu punho de pele queimada. Você acabou com meus suprimentos, moleque. Tudo porque acha que o mundo lá fora pode servir de algo para ti. Seu destino está aqui dentro comigo. E aqui, nesta casa, você não será Deus! Taque, tique, taque, tique, taque. Lágrimas vermelhas. Parte 5.
O resto da vida de Gustavo se passou cercada pela morbidade e pelo luxo da casa onde morava. Cercada pela mobília e o relógio pêndulo, o garoto cresceu, virou um adulto e tão pouco tempo que mal sentira passar. Seu hobby era observar os corvos que cercavam a residência. Ainda que fossem livres para voar onde quisessem, eram tão presos quanto os humanos. Desprovidos de razão, o instinto os fixava ali naquele ponto do espaço. Algo os chamava ali. Algo que nem mesmo Gustavo tinha noção de sentir. Seu pai, o Sr. Tavares, proibira o filho de continuar a divulgação dos cartazes. Arriscar um novo disparo de neurotransmissores como noradrenalina e serotonina seria idiotice. Uma única alternativa que restou para o velho homem: aguardar o momento certo e resistir. Apenas resistir. Com menos de uma década antes da virada do milênio, seu negócio já não seria mais efetivo. Embora algumas pessoas ainda viessem tirar satisfações sobre impostos ou consultas, não era o bastante. Tavares estava ficando cada vez mais doente. Sua pele descascava, queimaduras saíam diretamente da carne como se nascessem de um ódio mantido por séculos à flor da matriz extracelular. Trancado no seu quarto, Tavares se isolou do próprio filho, o obrigando a buscar suplementos medicinais para desacelerar os efeitos de sua praga. Era um sacrifício a ser feito. Assim fazia Gustavo todos os dias, preocupado com a saúde de seu pai. Nessas saídas, frequentemente se deparava com figuras distantes, como a do homem de fraque verde e a da linda moça de blusa azul que o salvaram na juventude. Os dois sempre estavam sentados numa mesa próxima de uma padaria, um ponto em comum que Gustavo sempre atravessava em busca dos diversos remédios que seu pai lhe pedia. Nunca interagiam com ele, apenas o observavam. Não importasse a hora, não importasse o dia, o clima, o movimento, nada. Eles sempre estavam ali, esperando que Gustavo reagisse. Um dia, ele cedeu e sentou-o à mesa para conversar com os viajantes do tempo. Charlie, pode me emprestar 2 colheres de seu sorvete? Perguntou gentilmente o doutor. É claro, doutor, fique à vontade, respondeu Charlie, saboreando o doce. Precisamos vir aqui mais vezes, é muito bom. Dá de 10-0 na cara de Moscou. O doutor pegou uma colher, retirou um pouco, levou até a boca e sentiu o creme de morango. Degustou por longos segundos como se buscasse a resposta de algo importante. Morango! É, definitivamente morango! Exclamou o doutor após dar um brilhante sorriso de alegria por ter descoberto. Justamente! Quer mais um pouco? Ofereceu Charlie. Depois, pois agora quem vai experimentar é o nosso companheiro Gustavo. O quê? Exclamou Gustavo confuso. Antes que pudesse argumentar, o doutor tacou com a colher um pouco do sorvete na testa de Gustavo e, com um toque do indicador do dedo médio, quebrou um laço psíquico que manteve a verdadeira áurea de Gustavo trancado por mais de 1,5 décadas. Agora as memórias estão de volta, Ion. A energia átima em você estava em níveis baixíssimos. A fechadura agora se rompeu, não precisa agradecer. Disse o doutor com um leve sorriso. Agora nos diga, como chegou aqui na Terra? Você é um senhor do tempo, não é? Da espécie do doutor? Perguntou Charlie. Minha alma é de... um senhor do tempo, suponho. Disse Gustavo com uma forte dor de cabeça. O que você fez comigo? Eu respirei sua mente para abrir um espaço e quebrar a hipnose que esteve submetido. Aparentemente você é um senhor do tempo que nasceu no corpo de um humano. Isso é simplesmente fantástico. Gostaria de saber o porquê. Disse o doutor animado. Em Gallifrey. Você. 3 encarnações suas. Ah, por isso não se lembra. O paradoxo apagou as memórias de sua mente. Riu Gustavo, coisa que não fazia há meses. Nos reencontraremos no futuro, doutor. Ainda com esse seu posto. Esse é o tal do Ion falando, doutor? Perguntou Charlie. Ainda é o Gustavo, Charlie. Gustavo era Arion durante esse tempo todo. Apenas não tinha as memórias plenamente reveladas. Respondeu o doutor. Eu sou o culpado por isso, Ion? Por que uso o corpo de uma espécie que os senhores do tempo julgam tão inferior? Não é a primeira vez. Fui amaldiçoado viver a virtude da reencarnação. A cada morte, regenero minha alma em outro corpo, uma outra espécie. Vivo uma outra vida sobre outras regras. Vivo o tempo cíclico. Achei ter sido uma bênção de início, mas se provou um inferno. Explicou Gustavo, armando os punhos sobre a mesa. Quantas vezes fui o escravo e o escravocrata, o assassino e a vítima. Vivi múltiplas vidas por todo o tempo e espaço, e sinto que estou perto das últimas. Sinto que não sou mais eu mesmo, doutor. O ciclo deve acabar. Isso é horrível. Talvez até pior que a imortalidade.
expressou Charlie. Você já foi alguém renomado na Grécia Antiga? Alguém que influenciou a mitologia grega? Sim, minha jovem. Trouxe os princípios do tempo à humanidade, mas suas mentes fracas os transformaram em mitos, representações fúteis de meus colegas Cronos e Kairos, junto do que simbolizavam, viraram nada além de histórias, incluindo meus próprios ideais. Achei estranho mesmo o Senhor do Tempo com o nome de um deus grego. Paradoxo ontológico, não é, doutor? Precisamente, Charlie. Um missionário do tempo. O caráter de uma pessoa é formado pelos eventos que vivencia ao seu redor, seus traumas, conquistas, amizades, amores, tudo. Ion viveu tantas vidas de tantas formas que seu caráter virou um complexo nada, onde inúmeras personalidades se contradizem ao invés de construir seu verdadeiro potencial. Concluiu o doutor olhando atentamente para seu paciente. Eu não sou nada, doutor. Eu me tornei um nada, exclamou Gustavo olhando para os jardins. Incorreto, Ion. Você pode ser o que você quiser. Basta querer e ter a força para tornar sua vontade realidade, disse o doutor empurrando uma pequena caixa de madeira com um símbolo e esbanjando a faixa de Rassilon nas faces. Projetei esse brinquedinho junto com a Charlie. Levará você de volta para Gallifrey, onde os Senhores do Tempo poderão te curar e selecionar as memórias que desejas manter. O princípio é o mesmo dos hipercubos de 4 dimensões. Para ser sincero, eu mesmo levaria, mas tenho medo de pagar algumas dívidas. Concluiu ele olhando para Charlie ao seu lado, que não o compreendia perfeitamente. Gustavo olhou por longos segundos o cubo mensageiro. Sua vontade de encerrar aquela crise de identidade estava no limite, mas sentia que tinha um dever a cumprir com quem cuidou de sua vida pelos últimos 35 anos. Ele se levantou e fez seu último pedido para o doutor. Entregue o cubo para minha próxima vida. Tenho um dever a cumprir ainda com esta, um que envolve responsabilidade. Finalizou Gustavo, caminhando de volta para casa com alguns remédios. Precisamos impedi-lo! Exclamou o doutor em euforia, se levantando da cadeira e trazendo consigo a mão de Charlie. Mas por quê? Ele só está querendo retribuir o favor do carinho paterno. Tenho certeza que podemos entregar o cubo quando ele reencarnar, não podemos? Argumentou Charlie confusa. Se lembra quando quebrei algum tipo de cadeado mental que bloqueava Ion de se lembrar de sua verdadeira identidade? Lembro sim, mas isso quer dizer que o Sr. Tavares... Sim, Charlie, há outro Senhor do Tempo convivendo com Ion há décadas, e agora tenho certeza que suas motivações não são de puro zelo paterno. Temos de voltar para Tardes. Parte 6. Sentado em uma colina, anos-luz de distância da Terra, uma brutal criatura se alimentava dos restos de um de seus semelhantes, pairando a eterna escuridão de High Moria. Sua saliva escorria na carne da presa, tornando o simples prazer da caça uma dádiva recompensa. Enquanto observava os restos escorrerem entre seus dedos, sentia um odor distinto entre aqueles que cercavam a atmosfera de High Moria. O Senhor do Tempo se sentou ao seu lado. A lenda sobre High Moria, o planeta dos vampiros que nunca vieram a ser, disse o homem quebrando o longo silêncio. Os Raimorianos, espécie vigente, agiam em cooperação se alimentando do gado dos campos desérticos, um aspecto evolutivo passado de geração em geração por milênios. De repente, uma maldição caiu sobre um dos Raimorianos. Ele começou a caçar outros de sua própria espécie, uma carnificina canibal. Ninguém nunca conseguiu o impedir ou superar. Era impecável. Podia-se dizer que nem mesmo parecia ser um Raimoriano. Teorias surgiram por milênios para tentar explicar o estranho fenômeno e o então fim da vida no planeta. Abocanhou a costela raimoriana em suas garras a criatura. Hoje eu sei a resposta, concluiu o rapaz olhando com rigidez para o raimoriano ao seu lado. Eram animais primitivos. Não eram nada na evolução, exclamou o outro mastigando a carne. Eu era melhor do que eles, mais sábio, mais forte, mais rápido, mais competente. Minha razão era a chave para instituir meu legado. Eu sou um senhor do tempo, doutor. Eu represento o topo de tudo. Não importa onde eu esteja ou o que eu tenha, eu só preciso de mim para governar. Eu, doutor, possuo um destino e farei o que for preciso para alcançá-lo. O doutor permaneceu olhando com indiferença para o Raimoriano enquanto ele lançava o crânio de seu similar, mas ainda tão distinto, cadáver aos confins do abismo. Onde está o cubo?
Questionou a criatura se levantando e observando o doutor com licor em seus olhos. Irei finalizar para sempre essa chacina. Tive alguns problemas com a Tardes e tive de me separar da Charlie. Ela levou o cubo para sua encarnação anterior, mas vamos recuperá-lo em um instante. Respondeu o Senhor do Tempo, abrindo a porta da sua cabine. E, antes de obter o cubo em suas mãos, Aion, eu o farei sentir misericórdia de novo, por bem ou por mal. Gustavo caminhava ainda com os remédios até sua casa. Andando pelas avenidas sem luz, sem sombra, refletia sobre o destino que seguia. Seu desejo sempre foi de ser útil, salvar vidas. Era esse o principal objetivo da Trindade. Uma pena que tenha sido tão ilusório, tão utópico. Cometeu um erro? O que há de errado em sonhar? Sempre ouviu muito do Sr. Tavares. A sobrevivência é dos mais aptos. Gustavo conquistara o seu sonho. Ao passar dos milênios, sobrevivia, mas já era um homem morto antes mesmo de sobreviver. Ao girar a fechadura da porta de entrada, a mesma garota loira da padaria chegou após uma longa corrida. Ela portava o cubo com a faixa de Rassilon, compromissada com alguma missão. Aion, você precisa ficar com o cubo, afirmou ela. Achei que tivesse ido com o doutor entregar isso para o futuro eu, retrucou Gustavo. Nós íamos, mas a tarde sofreu alguma espécie de ricochete, eu não sei explicar. O doutor sabe melhor do que eu. Depois me entregou o cubo e disse para eu lhe entregar o mais rápido possível. Cumprirei minha promessa antes. Sr. Tavares contará com minha presença até seus momentos finais, exclamou Gustavo, determinado, abrindo a porta da casa. Ao abrir, Charlie se deparou com o interior da residência. Bem diferente de como se lembrava da última vez, partes das paredes e do teto haviam sido massacradas pelo desgaste. Peças da mobília com cacos estilhaçados pelo chão. Mas o que mais intrigou a garota foram as marcas de sangue por todo o corredor, levando até armários e fendas da estrutura. Membros humanos como braços e pernas estavam depositados em lustres e cadeiras. Não tinha como afirmar se seu propósito era de pura decoração ou algo cultural. Tudo levava a crer que um sangrento massacre tomara forma naquele cativeiro. Pai! Gritou Gustavo à procura do necessitado, pisando por cima de uma costela humana e seguindo em frente. Você não consegue ver? O que houve aqui? Questionou Charlie, aflito, olhando em volta em estado de choque. O quê? Os resquícios humanos? Não são nada importante, apenas partes dos visitantes. Espere. Respondeu Gustavo, agora capaz de perceber as incoerências provenientes dos contos do seu padastro. Céus! Um ranger da podre madeira acompanhava os passos lentos de uma figura negra que descia as escadas do cômodo acima. Como a figura de um monge, se mantinha coberto por um capuz. A escuridão era tudo que lhe concedia prazer, além da própria angústia, em busca de forças para se manter de pé. Degrau por degrau, com o tic-tac do relógio pêndulo, Sr. Tavares consumia seus últimos momentos em vida. Vejo que trouxe companhia, filho. O que o faz pensar que isso me agradaria? Largando seu pai sozinho às 11 da noite, sem auxílio, sem apoio, é como se desejasse sua morte. Gritou Tavares com ódio, caindo das escadas e despencando ao chão. Charlie correu para ajudá-lo, mas Gustavo a impediu. Ele sabia que, assim como abaixo dele próprio havia Aion, abaixo daquele manto do próprio Sr. Tavares, havia uma alma negra buscando vingança. Mas o que aconteceu com ele? Sua pele está toda ramificada, queimada? Questionou Charlie, pasma. Não importa por quanto tempo eu fuja, sempre retorno a esse estado deplorável, criança. Respondeu a criatura de Tavares, se levantando com as últimas forças que lhe restavam. Não importa quantos corpos, quantas vidas, toda a energia dispersa. O metabolismo acelera cada vez mais. Apenas uma vida ilimitada poderia me oferecer a verdadeira conquista. Mas vocês humanos são tão fracos! Como aquela coisa ainda vive? Sua carne está simplesmente necrosada. Pela força do ódio! Pela força do querer! Do poder! Da sobrevivência! Gritou a criatura do manto, se aproximando de Gustavo e Charlie. Você está finalmente pronto, Aion. Veja como meu menino cresceu. Forte, saudável, resistente. Um orgulho de minha criação. Do bolso do paletó sobre o manto,
Tavares retirou uma pistola térmica que ele mesmo projetara por anos trancado em seu laboratório. Com precisão, atirou contra a cintura pélvica de Gustavo, que caiu de joelhos. Impossibilitado de reagir, o filho permaneceu ali, com os dentes rangendo de raiva do pai que se aproximava cada vez mais. Você não vencerá desta vez, renegado. Exclamou Gustavo, pegando um dos diversos pedaços de vidro do chão, pronto para ficar em seu próprio peito. Rapidamente, Tavares agarrou o ombro direito do filho e partiu sua escápula com uma força inumana. Gustavo gritou de agonia, largando o estilhaço ao pó, partido em frações de silício. Charlie observava tudo pálida, sem ter plena noção do que fazer. Olhou para a cozinha. Tinha, assim como o vidro, traços de uma ideia perdida na incerteza sob o desespero do medo. Agora, o sacrifício final de décadas de cultivo. Conceda a vida eterna ao seu mestre! Finalizou Tavares agarrando os ombros de Gustavo e olhando fixamente para seus olhos. Seus olhos eram dois abismos. Ion de repente sentiu fúria, angústia, ódio, medo, ganância, poder. Dentre os sentimentos de uma alma que cobiçou uma vida digna desde o próprio nascimento. Esses sentimentos não eram dele. Os dois corpos se assimilaram. A aura de Tavares tinha um novo corpo. Um que, agora regenerado, estava pronto para uma nova vida de governo e conquista. No corpo de Gustavo, seus olhos brilhavam por meio de um vermelho fogo. Sorria como um maníaco, envolvido com a chacina de seu lar. Virou a cabeça lentamente a fim de observar o cubo que a garota portava em suas mãos. Um hipercubo. Sim. Gallifrey. Sorriu o homem fixando seu olhar na menina. Me entregue o cubo. Senhor Tavares, não acho que essa seja a melhor opção. Respondeu Charlie tentando permanecer forte. Ion deveria recebê-lo. E agora você o matou. Quem era Ion? Quem era Ion senão uma anomalia no espaço e no tempo? Uma alma amaldiçoada vagando entre corpos? Diferente de mim, ela não possuía o vigor, a vontade de lutar, não possuía a determinação para sobreviver, qualquer que fossem os custos. Relatou o psicopata caminhando diretamente até Charlie. Sua maldição agora é o meu milagre. E farei um bom proveito dela. Humana, me dê o cubo! Charlie negou e correu até a cozinha. Seu plano ainda estava fracionado, mas era tudo que tinha. Antes que o assassino chegasse no cômodo, trancou a porta e pegou todo e qualquer material metálico, como colheres, garfos, facas, e jogou dentro do micro-ondas. Era um truque simples, mas era sua única opção. Gustavo partiu a porta ao meio com um machado que o próprio Tavares portava em sua casa. Com um toque eletrônico seguido pela condução térmica e uma erupção de chamas, o grito de agonia de Gustavo ecoou pela casa inteira. Embora sua pele voltasse a lhe cruzar, a força do ódio era a única coisa que lhe dava vontade de permanecer lutando. Se apoiando na mobília, com o machado ao chão, nunca tirando sua visão dos olhos da garota, o monstro exigiu sua última ordem. Charlotte Pollard, traga-me o cubo ou seu doutor sofrerá as consequências. Obedeça! Ameaçou a centímetros de Charlie, se preparando para eternizar seu último suspiro humano. Eu sou o mestre! A morte serve perante a minha vontade, e nem ela pode me impedir! Ao levantar uma das facas ao ar, pronto para fincar no pescoço de Charlie, ela o chuta, fazendo com que fincasse a arma no próprio coração humano. Charlie estava tensa. Ela nunca mataria alguém nem se fosse para salvar a própria vida. Mas as causas trouxeram as consequências. O mestre não sentiu dor, raiva, pena, nada. Ele apenas sorriu e caiu ao chão derramando seu sangue pelo piso. Cena que já era habitual há décadas naquela amaldiçoada casa. Tempos depois, encarando em prantos o cadáver, Charlie escreveu um bilhete, nervosa, trêmula, e o deixou junto ao cubo. O doutor retornaria para recuperá-lo décadas depois, e Charlie sabia que não estaria sozinho. Parte 7. 30 anos depois, o doutor encontra o hipercubo na mesa da cozinha, acompanhado do bilhete. Sem remediar ou ao menos aguardar, o raio Moriano agarrou o aparelho de suas mãos, já buscando a sequência exata do teletransporte. Após ler silenciosas palavras impressas naquele papel, o Senhor do Tempo reconheceu a letra de sua companheira e olhou com seriedade para o raio Moriano que estivera ajudando momentos antes. Rapidamente,
Antes que a condução finalizasse, o doutor atingiu o cubo com o ruído de sua chave de fenda sônica, tirando uma bela explosão de plasma em volta do canibal, que rangia seu complexo dentário com angústia. O que fez com Ion, mestre? Questionou o doutor com um olhar mórbido. Me responda! Agora eu e Ion somos um só, exclamou a criatura suspirando de indiferença. Tudo o que restou de Ion foi sua maldição da reencarnação. Não ache que eu me esqueci como o mesmo truque afetou o pai de Nissa, argumentava o doutor andando em volta do mestre. Eu poderia te ajudar, assim como o Ion, conseguir um novo ciclo. Assim vocês dois sairiam curados. Esse parasitismo não é necessário. Eu seria aniquilado antes mesmo de pisar em Gallifrey. Acha mesmo que aqueles mesquinhos dos Senhores do Tempo me dariam um novo ciclo? Se dessem, seria em busca de seus próprios interesses, rosnou o vampiro. Mas agora é a hora da minha vingança. Por séculos estive preso no olho da harmonia de sua Tardes, manipulado pela conquista da glória. Quando escapei, passei o inferno neste podre planeta. Mas agora não há nada que irá me impedir de estralhaçar seus corações. O Raimoriano armou sua gigantesca mandíbula sangrenta e avançou em direção ao doutor, que recuou, derrubando o relógio pêndulo em cima de seu adversário. Subindo pelas escadas, ligeiramente incomodado com os gritos do vampiro, buscou um cômodo que pudesse tirar vantagem. O laboratório caiu com uma escolha perfeita. A criatura logo se libertou, partindo como um lagarto, cravando suas garras nas paredes no desgastado teto que caía aos poucos. Sua boca salivava, suas pupilas dilatavam, a caça clamava pela energia do instinto. Onde está Charlie? Gritou o doutor preocupado com a amiga. O que houve aqui nesta casa 30 anos atrás? Por que se importa tanto com sua preciosa humana, doutor? Onde estaria a graça se eu lhe contasse? Exclamou o mestre se aproximando do laboratório onde o doutor se encontrava. Esse amor que sente, essa amizade, tudo é a mesma coisa para você, tolo. Eu vivi muito mais do que você, mestre. Você pode ter tido 13 rostos, roubado 80 milhões, mas você nunca realmente viveu, relatou o rapaz do fraco enquanto se armava com os Eren Myers. Se algo aconteceu com o Charlie, se você encostou um único dedo nela, eu nunca mais lhe considerei segundas chances. Por quê? Porque gosta dela? Bufou o vampiro com os olhos ardentes, se aproximando cada vez mais do doutor, urgindo a estrutura de todo o domicílio. Porque eu estou cansado de perder pessoas, incluindo você. Com uma faísca de ignição, o doutor infligiu uma combustão que atravessou o laboratório inteiro, tirada pelos cadáveres de estudo do mestre como combustível. O fogo atravessava todo o laboratório, separando os dois lords do tempo e afastando o Raimoriano. As chamas faziam sua visão queimar, e a agonia da luz derretia sua alma, moldada na escuridão da caça e da lua de Raimoria. O vampiro recuava de sua presa, mas sua sede pela carne aumentava à medida que o privavam dela. Esta casa está amaldiçoada pelo seu legado, mestre. A morte de Aiel não é a única que afeta a minha sanidade e enfraquece o espírito. Dezenas de pessoas inocentes têm o sangue derramado aqui nesta casa, pelas suas mãos. Tudo para que seu vício egoísta em busca de sobrevivência o consuma cada vez mais, argumentou o doutor com seu olhar fixo nos de seu antigo amigo. Esta noite é em nome de todas as vítimas que sofreram por sua chacina. Elas buscavam por liberdade e elas conseguiram. Preso durante tanto tempo no olho da harmonia, doutor, entendi como a liberdade era uma ilusão. Viver é uma ilusão, é um passatempo. Preso num eterno looping, sozinho, isolado, mas ainda vivo. Aquele era o inferno! Gritou o mestre sumado, o eterno ódio aprisionado em sua alma. Vivemos para conquistar, doutor. A sociedade é comandá-la pelos mais aptos. Eu sou o mais apto. Aquelas mortes são nada para mim. Mas elas significam muito para mim. Não as conheço, mas ainda são vidas pelas quais eu poderia me sacrificar por... só para que possam permanecer lutando e criando invenções incríveis, prosperando e sustentando novas e geniais gerações de ainda mais vidas. A vida não é um jogo, amigo. É uma experiência. Deixe-me ajudá-lo para que possamos aproveitá-la juntos. Eu sobrevivi sob a chama da raiva, o fogo da fúria, a ardência da repulsão. O ódio foi a única arma que obtive para permanecer lutando por décadas, doutor. Desde Terçorus,
e vim lutando contra a morte, enfrentando o único obstáculo de qualquer ser vivo no universo. E eu venci. Eu venci a morte em prol de minha vingança, doutor. Você queimará comigo até o fim dos tempos e da própria eternidade. Movido pela fúria, o mestre saltou em direção às chamas, buscando trazer o doutor consigo até o fim do abismo de sua solidão. Quando adentrou as chamas, o piso de madeira se partiu, levando o vampiro até o andar de baixo. Sua pele permaneceu queimando por horas, desabilitada a qualquer resistência por conta da evolução. Acima, o doutor observava calado com seus corações partidos. Um amigo de séculos residia em sua frente, morrendo uma nova vez. Ele estava cansado de perdê-lo. Durante sua vida inteira buscou sempre ajudá-lo, ensiná-lo, ser um amigo que nunca conseguiu ser. O doutor dizia a si mesmo que se tratava de uma antiga promessa de infância. Mas ao decorrer de sua vida compreendeu que a morte do mestre nunca passou de uma lenda que esteve contando a si mesmo, a fim de poupá-lo do peso de tantas almas a carregar. Parte 8. Verily, não é? We'll meet again. Um pouco à frente do meu tempo, mas você me mostrou quando fomos para Amsterdã. Exclamou Charlie se aproximando da sala do console. O doutor estava sentado em sua cadeira com os pés estirados sobre um pequeno banco. Ele estava calmo, sereno, ouvindo a música que Charlie citara no toca-disco que guardava ali perto. Olhou diretamente para sua companheira. Ela estava com seu sorriso simpático, o mesmo que ela fazia quando tentava animar. Ela conseguia na maioria das vezes. Nem o próprio doutor entendia o porquê. Mas naquele dia, nem isso conseguiu levantar seu humor. Sim, a música me traz péssimos recordações. Eu usava um iPod na época. Enfim, não importa. Respondeu o doutor. Então por que está ouvindo? Perguntou Charles, se sentando ao lado do companheiro. Não deveria relembrar o que te faz mal. Mas eu preciso, Charlie. O que presenciei hoje está além de qualquer pesadelo que eu antes sonhara. Dezenas de vidas foram sacrificadas como se fossem puros objetos. Suas forças vitais foram sugadas entre seus cadáveres depositados aos montes. São Paulo vivera um massacre de corpos desaparecidos durante a década de 60 e 70, e mal se fala no assunto. Isso sem considerarmos o pobre Ion que, embora tenha tido diversas vidas pela história, nunca deixara de ser uma alma penada buscando por absolvição. E quando conseguiu, um parasita a consumiu. Tudo por culpa de um lunático que deixei sobreviver por centenas de vezes. Mas essa é a sua bondade falando mais alto, doutor. E não é uma coisa ruim. Você é um homem maravilhoso que se importa com cada alma viva. Veja quantos criminosos mudaram de perspectiva e viraram pessoas boas por causa de você. Há vezes em que cogito que o mestre não mereça tamanha piedade. Você não seria melhor do que ele assim? Eu entendo sua raiva. Bom, pelo menos eu tento. Sei que não conheço nem um quinto da sua vida e tudo que você passou, mas eu quero estar aqui para te apoiar no que ainda está por vir, incluindo o reencontro com o mestre. Eu confio minha vida a você, doutor, assim como você pode confiar a sua a mim. O doutor parou de olhar fixamente para a parede de sua tardes e se virou para Charlie. Sorrisos se corresponderam mutuamente. Obrigado, Charlie. Agradeceu ele. Eu queria salvar o mestre, mostrar-lhe a verdadeira natureza da vida, provar que é mais feliz aquele que vive por um dia do que aquele que sobrevive por milênios. Você irá, um dia. E se não conseguir, não se culpe. Bom, isso se ele sobreviveu mesmo. Ele sempre sobrevive. Em algum lugar no espaço, em algum momento no tempo, o mestre está vivo se preparando para o nosso próximo encontro. E talvez a maldição da reencarnação de Ion tenha preparado esse momento.
As árvores de prata balançam a translação do vento por entre suas folhas de ar esbranquiçado. Acima das colinas de areia, o mar púrpura percorre por entre os edifícios acorrentados ao céu alaranjado de estrelas emaranhadas da circulação de energia. E abaixo, próximo do relevo dos sonhos e da inspiração, um garoto observa o horizonte infinito por onde um dia deseja cruzar. Ele observa calmo, relembra seu nascimento, aguarda os murmúrios da conquista. Do capítulo de Prydon, recebeu valiosos ensinamentos de Borussia, mas sempre sentiu que os recebia pela segunda vez. Um aluno tão distante de todos, o principal elemento de um paradoxo. Embora levasse tempo, ele sabia que o momento estava sendo preparado há milênios. Se levantando com o trajeto da academia, Zulknor reserva o destino de Gallifrey em seus pensamentos. E silenciosamente, corvos corsitam pelo tecido do espaço e do tempo.